Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus fiel e verdadeiro, nessa tarde, meu Pai, pedimos a Ti, pela infinita misericórdia. Continua, meu Pai, usando o Teu braço grandemente. Fala conforme o Senhor, meu Deus. Eu que te pedimos e te agradecemos nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu sou da Igreja Capaz do Senhor, amém? Amém. Primeiramente, estou feliz por estar aqui, por estar fazendo a obra de Deus, falando da palavra do Senhor, para isso que Ele me chamou. E agradeço ao convite da irmã, né? E que Deus abençoe cada um que aqui está, que eu creio que você não saiu da sua casa para você passar um tempo aqui. Porque todo mundo tem muita coisa para fazer em casa, tem muita coisa para fazer, né, no seu trabalho, em tantas coisas, mas você escolheu a melhor parte, que é estar aqui, né? Que Deus abençoe o pastor dessa igreja, o pastor Valdeci, toda a membresia, que Deus continue abençoando e prosperando, né? Esta obra que já faz tantos anos que está ali na ativa e vai continuar, porque nada nem ninguém pode parar a obra do Senhor, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Maior é Deus que peleja por nós todos os dias. E a igreja pode se assentar. Estou ali com o meu esposo no Parque Vitória, estamos ali cuidando da obra do Senhor. Ficamos já em outros lugares, mas como co-pastores, né? Muitos anos, e meu esposo sempre ficava adiando, né? Várias propostas vinham do setor, de vários lugares para a gente estar ali à frente de um trabalho, mas ele sempre estava ali adiando por causa do trabalho, por causa da correria. Mas chegou o tempo do Senhor de nós estarmos ali. E quando chega o tempo do Senhor, não adianta você correr de um lado para o outro, porque o Senhor, Ele te pega, né? E bom é fazer a vontade de Deus. Melhor é obedecer do que sacrificar, né? E eu falo isso porque eu amo a obra do Senhor. Eu amo a obra do Senhor. Eu nunca tive essa relutância, mas meu esposo tinha, não porque ele não amava a obra, mas sim por causa do tempo e do trabalho dele. Mas Deus ali preparou um outro serviço que ele está agora, que ele consegue conciliar as duas coisas. Então Deus, ele tem o tempo para todas as coisas. E se você veio aqui buscar algo da parte de Deus, Deus também tem preparado algo perfeito para você, porque o tempo dele é perfeito. E como diz aqui o tema desta campanha, lá em Provérbios 3, 9 e 10, que diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honrar ao Senhor, dar primícia ao Senhor, muitas pessoas só veem, né, esses versículos ou atrelam somente a parte financeira, somente a parte material. E não é só isso. Não é só a parte material que Deus quer te abençoar. Não é só a parte financeira que Deus quer te abençoar. Tudo isso Ele tem para mim e para você, porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do universo, tudo foi Ele que criou, tudo foi Ele que fez. Porém, qual que é a prioridade que nós temos dado ao Senhor? Qual que é a primícia que nós temos dado ao Senhor? Né? Então, muitas pessoas, tudo atrela ao material, tudo atrelam aos bens financeiros. E não é só isso. Conforme você vai buscando ao Senhor, primeiramente, vai dando honra ao Senhor antes de todas as coisas, Ele vai te abençoar. Automaticamente o Senhor, Ele vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. E eu quero deixar uma passagem também lá em Gênesis. Nós vamos ler no capítulo 4, versículo 1 ao 5, que diz assim: Gênesis 4, versículo 1 ao 5, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse:
alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe ao fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Aqui, nessa passagem, nós vamos ver e entender que Abel, ele escolheu o melhor ali para o Senhor. Aleluia! Caim escolheu aquilo que era o lógico. Abel não, ele escolheu o melhor, o excelente para oferecer ao Senhor. Um foi aceito pelo Senhor, um sacrifício de Abel, e o outro de Caim não, a ponto de Caim se revoltar contra o seu irmão e matar o seu irmão. E quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, você está fazendo o melhor para Deus, você está dando as suas primícias para o Senhor, e muitas vezes quem não faz com excelência quer matar aquele que faz. É verdade, Deus. Quer ali sujar a imagem daquele que está fazendo com excelência. Mas eu quero te dizer, através do Espírito Santo, nessa tarde, continua fazendo o seu melhor. Continua dando a primícia ao Senhor. Continua fazendo aquilo que é de excelente para o Senhor. Continua dando honra ao Senhor de tudo aquilo que é da sua vida. De todas as áreas da sua vida. E agora, a gente passando para o campo material, sobre a parte de dízimos e ofertas, isso também é honrar ao Senhor. Eu preciso passar todas as áreas para vocês, a material e a espiritual, porque está atrelado à palavra do Senhor. E nós estamos aqui numa época em que as pessoas falam assim, mas para que eu vou dizimar? Para que eu vou ofertar? Para que eu vou fazer isso? Mas saiba que isso não é para abençoar Deus, porque Ele já é o abençoador, é para abençoar você. E quando você entende isso, automaticamente a sua vida, ela transborda em todas as áreas materiais também na sua vida. E eu falo isso por experiência própria, eu não tenho só o Gael. Quando eu me casei com meu esposo, antes de eu ser evangélica, eu tive um outro relacionamento que eu tenho um filho de 25 anos. Que vai fazer 5 anos de casado agora em outubro, inclusive eu vou ser vovó. Que a minha nora descobriu que está grávida, já vai entrar no 4º mês. E quando eu me casei com o meu esposo, quando nós nos conhecemos, eu já tinha me convertido, já estava na igreja, já fazia a obra de Deus, trabalhando com criança, ajudava na parte com adolescentes, com jovens, fui muitos anos líder de jovens. E aí, o meu filho, quando eu me converti e comecei, os ensinamentos dele, eu sempre ensinei ele a dizimar, sempre. Desde os 4 aninhos dele, eu dava uma mesadinha para ele já aprender a dizimar, para ele já aprender a tirar ali o que era do Senhor. E eu estou falando isso como experiência própria, só para você entender tudo que Deus fez na vida dele. E ele sempre, eu falava assim, Henrique, você já tirou o dízimo? Você já tirou a ofertinha do Senhor? Eu falava para ele. E eu pegava ali o envelope, dava ali para ele. Todo mês era isso. Até hoje ele faz isso. Ele não está na Assembleia, está no outro ministério, porque a minha nora já faz muitos anos que tem um pastor que acompanha ela, antes de eles se conhecerem. E ela gosta muito daquela igreja, daquele pastor. Então meu filho optou por ir para lá. Então importa que eles estejam no caminho do Senhor. Não importa a placa, porque um dia nós vamos subir para o céu, todas essas placas elas vão ficar. O que Deus vai levar é um povo remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, Então eu não me importo com isso, eu me importo sim se eles não estivessem na presença de Deus. Isso sim eu me importaria, E estaria com o meu joelho ali no chão o tempo inteiro por eles, para que Deus fizesse uma obra e eles voltassem para o caminho do Senhor. Mas graças a Deus eles estão ali, fazem a obra, meu filho prega, minha nora louva ao Senhor. E ali ele foi crescendo, foi aprendendo, e ele sempre teve muitas coisas que Deus ali abençoou a vida dele. Sempre ele ganhou muitas coisas, sempre teve do melhor.
Graças a Deus sempre teve, eu posso falar que ele sempre teve do melhor. Os melhores brinquedos, tinha os melhores passeios, tinha o melhor de tudo. Não porque eu tinha condições, mas sim porque Deus providenciava tudo. Porque quando você é fiel e dá primícia, o Senhor levava ele para os ensaios, levava ele para a igreja, levava ele comigo em tudo. Não deixava de ensaiar os jovens, não deixava de cuidar das crianças porque ele era pequeno. Ele ia comigo, igual o Gael agora. Vai comigo para tudo quanto é lugar. Porque o Gael é uma promessa do Senhor também. Eu esperei 10 anos para ter ele. Não conseguia. Tive nos primeiros anos de casamento um aborto espontâneo. Fiz alguns exames, tinham alguns problemas que estavam impedindo de vir a gravidez perfeita. Depois de uns anos, eu fiquei grávida de novo. Depois de 5 anos. Quando foi com 6 meses de gestação, a minha bolsa ela estourou. Só que ela não estourou de uma vez, ela estourou, a médica falou, como se fosse um furinho de uma agulha. E todos os dias aquele líquido amniótico ia vazando. E o líquido amniótico é uma coisa que a medicina não conseguiu encontrar algo para repor ainda. É somente repouso, você tomar 3 litros de água por dia, se alimentar bem, ficar de perna para cima, não fazer nada, para você conseguir recuperar ali e ter uma gestação tranquila. Só que quando chegou quase, eu estava encostando nos 6 meses, ele era muito prematuro, o bebê. Aprove ao Senhor recolher. Eu fiquei internada quase 15 dias, quase morri. Comecei com hemorragia, um quadro assim muito difícil. Aprove Deus recolher o Noah, que teria 7 anos hoje. Mas o Senhor, ele é perfeito. Através dessa gestação, aparentemente imperfeita, porque o Senhor faz tudo perfeito, abriu o caminho para o meu corpo ali, para que tudo fosse perfeito para a próxima gestação do Gael, saísse tudo conforme a vontade de Deus. E depois a médica veio falar para mim que eles fizeram o estudo, né, na placenta. Nós precisamos fazer enterro, tudo, porque ele já era um neném grandinho. Uma situação muito triste, mas o Senhor ali nos sustentou. E tanto eu como meu esposo não paramos de fazer a obra de Deus. Tanto é que naquela semana do falecimento desse neném, o meu esposo foi incumbido de pregar a palavra do Senhor. E ele não negou de pregar a palavra do Senhor. Então, quando você dá primícia e prioridade, eu estou falando de prioridade e honra, por isso que eu estou falando dos testemunhos, Deus, ele vai te abençoar e ele vai te honrar. E ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer na sua vida, cumprir os propósitos que ele tem para a sua vida. E aí Deus ali abençoou com uma gravidez ali perfeita do Gael, depois de 2 anos e meio. Mas ao tempo todo esperando, foram quase 10 anos aguardando para vir ele. E Deus ali abençoou. Ele veio com quase 5 quilos, veio perfeito, não teve nenhum problema, não teve nada de problema de respiração, problema de enfermidade, nada. Porque Deus, ele faz perfeito. E eu falei assim para Deus, quando eu chorei muito, fiquei muito triste, mas eu falei assim para Deus, Deus, não é por causa de um filho que eu vou parar de fazer a obra do Senhor. Eu tendo filho, eu não tendo, eu vou continuar fazendo a obra do Senhor. E Deus ali vai ver a fidelidade do seu coração. O que é que você tem feito para o Senhor? Qual que é a prioridade que você tem feito? Qual é a excelência que você tem apresentado a Deus? Então Deus, ele prepara tudo para você no tempo certo, conforme você vai sendo fiel e honrando ele em tudo. Não se revoltando se ele faz ou se ele não faz. Porque sabe o que Deus quer? Que nós o amemos pelo que ele é, não por aquilo que ele dá para nós. Não pelo que ele pode fazer. Porque fazer, ele pode fazer tudo. Mas ele quer que eu e você, nós venhamos o amar de verdade. Como um pai que se compadece do filho todos os dias. Porque se não fossem as misericórdias do Senhor, nem aqui nós não estávamos. Quando eu fiquei naquele hospital lá, que eu quase morri, de tão fraca que eu fiquei totalmente irreconhecível. 15 dias sem lavar o cabelo, imagina que coisa que ficou. Eu não podia ficar muito tempo de pé. Eu não podia fazer esforço
nenhum. Eu só tinha que ir tomar um banho rápido e voltar e ficar deitada no hospital. 15 dias assim. Aí você vê o quanto que é importante o fôlego de vida. O quanto que é importante você estar aqui na casa do Senhor. O quanto que é importante essas portas estar abertas para você estar aqui adorando, orando, buscando a presença do Senhor. E ali eu tive uma visita dessas pessoas, né, que fazem capelania no hospital, por coincidência do nosso ministério. E ela foi ali, fez uma oração tão bonita por mim, né, e para as pessoas que estavam ali no quarto. Então fazer a obra de Deus é maravilhoso. Dar prioridade a Deus é magnífico. É algo assim que vai trazer muita honra para a sua vida e bênção para você. E ali, voltando para a história do meu filho mais velho, ele foi ali abençoado tanto na vida. E ele estudou, sempre foi estudioso. Eu sempre dei prioridade também para ele estudar, fazer curso, estudar, se formar. E ele tá fazendo a faculdade agora. Ele começou a fazer uma primeira, mas ele não gostou muito do curso, ele trocou. Mas a faculdade que ele faz no Mackenzie, que é uma das melhores faculdades que existe. E ele não paga R$1 pela mensalidade, porque ele ganhou a bolsa integral dos 100%. Então, seja fiel ao Senhor em tudo. Ensine a sua família a ser fiel em tudo. Ensine os seus filhos a ser fiel em tudo a Deus. Porque você vai ver as bênçãos do Senhor frutificando na sua vida. E lá ele conheceu a minha nora na faculdade, e aí começaram a namorar, depois de um tempo noivaram. Depois de um tempo casaram, não pediram R$1 para ninguém, casaram num buffet maravilhoso, teve de tudo no casamento, coisa linda, maravilhosa, não pediram nada para ninguém. Deus ali abençoou em tudo, preparou tudo, não pagam aluguel e agora eles vão ser pais. Então Deus ele ali preparou tudo ali para eles. Deus ali prepara tudo. Deus ali faz tudo por mim e por você. E aqui nessa passagem de Caim e Abel, isso me chama muito a atenção. Por quê? Porque Caim também conhecia da terra, era lavrador, né? E Abel era um pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas também conhece bem a região onde está. Só que um escolheu fazer o excelente, escolheu fazer o melhor, e o outro não. E para que nós possamos ser aceitos diante da presença de Deus e fazer algo para o Senhor, tem que ser com excelência. Eu já limpei muitas vezes a igreja, já participei de várias cantinas, já cuidei várias vezes de crianças, às vezes que a mãe está cansada no culto, a criança está chorando lá, a mãe às vezes você vê que está esgotada, não dormiu à noite, às vezes a criança está chorando, está meia doentinha, já cansei de cuidar de crianças, para as mães poderem cultuar o Senhor. Já fiz tantas coisas assim na obra do Senhor e Deus sempre me abençoou. Eu trabalhava fora, trabalhei muitos anos fora. Eu tenho 24 anos que eu trabalhava fora, 24 anos. E de uns anos pra cá que eu dei prioridade à gravidez do Gael, para cuidar dele, porque a minha mãe não mora perto, a minha sogra de coração, né, que a gente considera de coração, também não mora perto, então não tem ninguém para ficar com ele. Então sou eu que cuido dele mesmo, em todos os lugares ele vai comigo, e Deus ali abençoa, porque se é promessa de Deus, você não pode tirar a promessa do Senhor da sua vida por algo que você mesmo pediu. Se era um propósito de Deus de você ter um filho, você não pode parar de pregar a palavra do Senhor porque você tem um filho. Você não pode deixar de limpar a igreja porque você tem um filho. Você não pode deixar de fazer nada por causa de outra promessa que você teve. Você tem que continuar com todas as promessas que Deus te deu. Então é por isso que eu continuo fazendo a obra do Senhor, e eu gosto sempre de fazer
o máximo de excelência. Perfeita eu não sou, mas com o máximo de excelência que eu posso. Então, eu não me importo de lavar o banheiro da igreja, eu não me importo de limpar a igreja, eu não me importo de fazer comida para os irmãos quando eles estão em reforma na igreja, sabe? Então, Deus, ele ali tocou no meu coração que era o tempo de eu estar mais na obra do Senhor, em tudo. E Deus ali, ele tem me sustentado grandemente por causa disso. E quando eu comecei a não trabalhar, eu fui pro litoral, porque eu sou de lá. Nós fomos morar lá um tempo e depois voltamos para São Paulo por causa do trabalho do meu marido. E eu trabalhava com coisas de cabelo, de unha, que eu também tenho formação nessa parte, de cabeleireira, de fazer unha, essas coisas. E também vendia docinho na rua, brigadeiro, beijinho. E todo docinho que eu vendia, eu tirava o dízimo do Senhor. Tudo que eu fazia, eu tirava o dízimo do Senhor. Tudo que eu trabalhava, eu ia fazer a unha de alguém, eu já tirava aquilo que era do Senhor. E Deus, teve um dia que falou assim, que Deus, ele não iria deixar me faltar nada. Nada. E aí quando eu vim pra cá, pra São Paulo, que eu comecei a cuidar do Gael, cuidar da obra ali com o meu esposo mesmo, à frente de um trabalho que é diferente, você estar como co-pastor, e quando você está à frente, a responsabilidade realmente é bem maior, né? A carga é bem maior. E você tem que dar conta de tudo, você tem que fazer. Você não vai falar para o outro, não, faz você. É você que tem que fazer, né? A responsabilidade foi colocada na sua mão e você tem que fazer com excelência. Você não vai falar para o irmão, ó, não dá para fazer. É você que tem que resolver, você que tem que ir atrás, é você que tem que fazer, né? E Deus ali tem sustentado, tem abençoado. Quando eu menos espero, Deus usa pessoas ali para me dar tantas coisas, para me abençoar, sabe? E até aqui o Senhor tem me ajudado e eu glorifico ao Senhor. E hoje eu tenho tantas coisas que nem quando eu trabalhava eu tinha. Por quê? Porque era o tempo perfeito de Deus, porque era a excelência de Deus. Todos os anos que eu trabalhei, eu continuei cuidando de jovens, ajudando na igreja, não deixava de cuidar deles. E Deus ali, teve uma hora que ele foi ajuntando, e teve a hora que ele inundou ali de bênção a minha vida, né? Nós temos o carro que meu esposo tem hoje, nós não pagamos nada, ele ganhou do ex-patrão dele, que ele trabalhava. E eu tenho uma irmã e tenho um irmão que infelizmente Deus recolheu num acidente de moto, porque ele ficava meio inconstante na presença do Senhor, meio indo, meio voltando, meio indo, meio voltando. E teve um dia que Deus disse para minha mãe, para minha cunhada, que ele era casado, que Deus iria dar um basta nessa situação, porque senão ele iria perder a salvação. Não é porque Deus não queria que ele ficasse aqui, Deus queria que ele continuasse, mas do jeito que ele estava não dava para continuar. E aí Deus ali permitiu, ele sofreu um acidente de moto e Deus o recolheu. Então tem eu, minha irmã e ele que era o mais novo. E a minha mãe, em vida, todo mundo reparte bens, né? Todo mundo dá os bens, depois que morre, deixa lá um testamento, deixa lá alguma coisa. E a minha mãe já deixou uma casa para o meu irmão, uma para mim e uma para minha irmã. Então a gente tem uma casa no litoral que eu também... É nosso, a gente não paga nada para ninguém, é nosso, já saiu a escritura de lá. Então Deus ali, ele prepara tudo para você, abençoa a sua vida, abençoa a sua família. E na parte espiritual, aquilo que você dá prioridade também para Deus, não busca só o Senhor quando você está precisando. Tem consagração na igreja? Vai. Tem oração? Vai. É um depósito no céu que você está fazendo. Na hora que você mais precisar, você vai estar fortalecido, fortalecida na presença do Senhor. Ah, hoje eu vou porque é a campanha do cesto cheio, aí eu vou. Mas quando é campanha de orar para Deus ali, abençoar o ministério, abençoar o pastor, trazer mais ovelhas, não vai. Vai em todas as situações. Às vezes a sua bênção está ali escondida naquilo que você acha que é insignificante para você. Sabia que Deus tem os segredos dele escondido, espirituais,
Você acha às vezes que você está aqui, irmã, eu vou te ajudar a varrer a igreja hoje. A irmã está cansada, veio do trabalho, correndo, deixou o almoço lá feitinho para o marido, veio correndo ajudar a limpar a igreja, veio correndo ajudar na cantina. Tem uma irmã que senta lá e às vezes está vendo a irmã lá trabalhar, pega a vassoura, ajuda a irmã. Às vezes a sua bênção está ali. Às vezes o seu melhor que Deus tem para entregar na sua vida está ali. Não é no excelente, que você acha que é o excelente, está só aqui na frente. É o lá atrás. Porque Deus, quando honrou Davi, ele viu Davi lá atrás primeiro. Davi estava lá, cuidando das ovelhas do pai. Não era nem dele a ovelha, era do pai. E ele cuidava com excelência. Vinha o urso, ele não deixava pegar a ovelha, não. Vinha o leão, ele não deixava, não. Ele fazia com excelência. E os irmãos dele desdenhavam dele por causa disso, riam dele por causa disso, mas Davi foi honrado por causa disso. Então é no seu simples, é no seu jeito, às vezes humilde, que Deus vai te honrar. Deus não vai ficar honrando gente soberba, não, arrogante, não. Porque eu sei, porque eu posso, porque Deus me livre eu limpar o chão da igreja, Deus me livre eu mexer com cândida, Deus me livre eu limpar um banheiro. Não, irmãos, irmãs, vamos fazer o excelente para Deus. Você está honrando ao Senhor. Você está fazendo o excelente para Deus. Na nossa casa é a mesma coisa, né? Não, eu vou deixar aqui tudo arrumado porque é para Deus. Quem mora aqui primeiramente é o Senhor. É o Deus de Israel, é o Senhor dos exércitos que me deu a minha casa, que me deu a minha família. Eu vou lavar a roupa com excelência, eu vou fazer a comida com excelência. Sabe, eu vou lavar o quintal com excelência. Às vezes você pode estar cansada, com dor de cabeça, sabe, com tantas coisas às vezes para resolver no dia, mas Deus está vendo a sua pequenez, mas está vendo ali a adoração no seu coração, que você está fazendo ali com excelência. Deus vai te honrar, vai te abençoar. Então faça em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho. Faça com excelência. Eu lembro uma vez, eu estava no meu trabalho, queriam me corromper. Eu falei, não, eu não quero. Eu não preciso disso, não. Deus, Ele não me deixa faltar nada, eu não quero nada de ninguém. O que é do meu patrão é do meu patrão, o que é meu é meu. E Deus ali abençoou. Quando eu saí de lá, Ele fez um acordo comigo, eu recebi todos os meus direitos. Sabe, eu não precisei fazer nada, dar jeitinho brasileiro nenhum para receber a minha bênção, não. Porque a nossa bênção, ela vem de Deus. E eu estou contando isso tudo para vocês, esse testemunho, que é o testemunho da minha vida mesmo, pessoal. Sabe, de que Deus tem feito. Nós não precisamos nos corromper com as coisas do mundo para receber as bênçãos de Deus. Basta você ter o coração aberto e fazer a vontade do Senhor com excelência, honrando Ele com tudo, que você vai ver as bênçãos do céu sobre a sua vida, os céus abertos, lagares cheios, sabe, de mosto, de vinho, de alegria, de todas as áreas, porque tem pessoas que às vezes pode ter tudo, mas não tem alegria do Espírito Santo. O que adianta você ter um carro zero na sua garagem, você ter uma mansão no Alphaville, você ter roupas de grife, sapatos de marca que custam aí 300 mil reais e você não ter a presença de Deus? Não ter a alegria do Espírito Santo? Isso ninguém paga. Você dobrar o seu joelho e falar com o Senhor, começar a falar em línguas estranhas, sentir a presença de Deus, isso não tem dinheiro que pague, não tem nada nessa terra que possa pagar a presença de Deus na nossa vida. E é por isso que Ele nos abençoa, porque você está dando prioridade às coisas do Senhor. Você está aqui nessa tarde para receber. Você veio para entregar o seu melhor ao Senhor, para dar prioridade ao Senhor. Tantos que estão aqui têm tantas coisas para chegar e fazer, mas você veio aqui, tirou o tempo para o Senhor. E quando você chegar lá, Deus vai te abençoar. E Ele já está trabalhando no reino espiritual nessa hora, pela sua vida, pela sua família, pela causa na justiça, por tudo aquilo que você tem colocado diante dele. Pode ter certeza, Deus, Ele não despede ninguém de mão vazia. Ele não vai deixar você
de mãos vazias. Nessa tarde Ele está te contemplando e Ele vai honrar. Marta e Maria estavam ali na casa, né? Marta estava dando prioridade às coisas que eram da casa, às coisas materiais. Não é errado, mas tem hora para todas as coisas. A hora de ouvir a palavra é a hora de sentar e ouvir a palavra do Senhor. A hora de estar na igreja é a hora de ser Maria. Quando nós estamos em outros lugares, no nosso trabalho, fazendo outras coisas na igreja, que não seja na hora do culto, é a hora de ser Marta, mas na hora de sentar para ouvir a palavra, é a hora de ser a Maria. Nós temos que escolher a melhor parte, porque vai ter um tempo, vai chegar um tempo que a Bíblia vai ser tirada. Nós não vamos poder ler mais a Bíblia. Nós não vamos poder ver mais em praça pública cultos evangelísticos. Não vamos poder pregar em voz alta que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a palavra de Deus vai ter que estar gravada no nosso coração. Então aproveite esse tempo para buscar o Senhor. Porque vão vir tempos que nós não vamos poder mais estar em lugares assim. As coisas vão se fechando mais a cada dia. O cerco vai se fechando mais. E se você tiver a palavra de Deus dentro do seu coração, assim como a irmã lhe testemunhou, que o crente pode passar pela aprovação, mas ele estando firme com o Senhor, ele passa. Então aproveite esse tempo para aprender do Senhor, se encher de Deus, honrar o Senhor, porque você pode estar ali em qualquer lugar deste mundo. Deus vai estar te protegendo, Deus vai estar te livrando. Você vai estar ali debaixo das asas do Senhor, no esconderijo do Altíssimo do Senhor. Você vai estar ali sendo guardado pelas mãos potentes daquele que nunca perdeu uma guerra. Você já viu alguma história da Bíblia que Deus perdeu uma guerra? Não existe, porque Ele é o general de guerra e nós somos o exército dele aqui na terra. Então aproveite. Vocês já viram quem serve ao quartel? Eles estão ali aprendendo, para se tiver uma guerra de repente, eles saberem como lidar com aquilo. E nós estamos aqui para isso. Nós não sabemos a que hora que vai acontecer, mas as guerras estão para acontecer. As guerras, elas podem vir em forma de algo que possa acontecer no país, de uma escassez de alimento, de uma enfermidade como foi a Covid. Quantas pessoas desceram à sepultura na Covid? Quantos não estão mais aqui? E nós estamos aqui porque Deus nos livrou. Deus nos livrou da morte na Covid. E tantos não estão mais aqui. Quantos nós conhecemos que desceram à sepultura? Mas nós estamos aqui. Você é um sobrevivente. Você é uma sobrevivente. Então nós temos que dar as graças a Deus, render graças ao Senhor, render glórias ao Senhor, dar prioridade e honra ao Senhor todos os dias da nossa vida, para que nós possamos o quê? Ter as bênçãos de Deus e a presença de Deus sempre na nossa vida, porque isso é o mais importante. Continua caminhando, continua fazendo, continua honrando, mesmo que as pessoas riem de você. Lá vai o crente de novo para a igreja. Ah, o filho tá assim, assim, assado, a filha tá assim, ó, o marido do jeito que tá, olha o familiar como que tá, olha a vida financeira como que tá, mas continua, porque a bênção do Senhor vai vir sobre você, vai vir sobre a sua vida. Já passei por muitas dificuldades também, mas teve a hora da bênção chegar. Já chorei muito na presença do Senhor, muitas lágrimas. Já teve vezes de eu chorar assim, ó, de ficar, nossa, tudo molhado, já não ter mais lágrima para chorar na presença do Senhor. Mas teve a hora também da bonança, da bênção chegar. Mas eu continuei, eu falei, não vou parar, eu vou continuar honrando ao Senhor. Só o Senhor é Deus. Já ouvi piadinhas, já ouvi pessoas desdenhando, já ouvi pessoas falando tantas coisas. Mas vai da sua escolha. O que você escolhe? A melhor parte ou ouvir a multidão? Como aquela mulher do fluxo de sangue, né?
Se ela tivesse ouvido a multidão, ela não tinha recebido o milagre dela. Mas ela rompeu a multidão. E mesmo rompendo a multidão e rompendo o protocolo da época, ela recebeu a bênção dela. Só o Senhor é Deus. Porque Deus, ele vê a excelência da pessoa. Ela não se importou com o que iam falar, com o que iam olhar, com as caras feias, com os olhares, com os falatórios. Não, ela se importou em buscar a bênção dela, buscar a presença de Jesus. Então se importe com isso, tenha isso na sua mente, no seu coração, na sua alma e no seu espírito. Quantas pessoas que nós vemos que já não estão mais na presença do Senhor hoje, que começaram com você, mas não estão mais. Por quê? Decidiram não honrar mais ao Senhor. Mas se tivesse honrado, estariam sendo abençoados, assim como você aqui hoje. Então você não vai sair daqui sem a sua bênção, sem a sua vitória, para a sua vida e para a sua família. Continua fazendo a obra do Senhor. Não importa qual é o seu chamado. O que importa para Deus é que você faça com excelência. Aleluia! É que você honre Ele em todas as áreas. É que você faça o melhor para Ele em todas as áreas. Aleluia! Mesmo que você não tenha forças para orar, ora do seu jeito, fala com Ele do seu jeito. Jesus, eu não tenho força, eu não tenho nem que nem Ana, né? Que só ali saía, nem saía mais palavras, mas ela alcançou também vitória. Aleluia, Jesus! Deus, Ele entende o seu coração e o seu momento. Meu Deus, aleluia! Então continue, não pare. Não olhe para trás, não olhe para a esquerda nem para a direita. Somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E buscar primeiramente ao reino dos céus. Que as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Honra Ele em todas as áreas. Tudo que eu falei aqui, eu falei de todas as áreas: espiritual, material, financeira, familiar. Já passamos por sérios problemas na família, mas Deus ali também entrou com providência, abençoou. Todos nós passamos. O dia bom e o dia mau bate para todos, bate na porta de todos. Mas o que é que você tem oferecido no dia mau? A sua fé ou a sua murmuração? A sua adoração ou você achar que Deus não vai fazer? A partir do momento que você aceitou o Senhor, levantou as suas mãos, a sua vida já não é mais sua, é dele. Então confia nele que ele vai fazer, no tempo certo ele vai fazer. Não importa quantos anos foi. Para mim, a minha bênção mais demorada foi o Gael, que foram 10 anos. As outras foram menos anos, mas também algumas demoraram um pouco, outras Deus fez do dia para a noite. Então, não importa o tempo, Deus ele está lapidando o seu coração para receber. Deus ele está preparando a sua alma, o seu espírito, porque talvez se você receber antes, você não vai aguentar ou não vai suportar ou não tem estrutura. Porque ele conhece o barro, ele conhece, porque ele é o oleiro. Então ele sabe como fazer a nossa estrutura para receber algo. E na sua vida espiritual também não é diferente. Se você quer pregar, se você quer louvar, se você quer fazer a obra, se você gosta de evangelizar, se você gosta de tocar um instrumento, não importa. Vai e busca também do Senhor, porque Ele te capacita, Ele te ajuda, sabe? Como é bom você ter o coração disposto para fazer a obra de Deus. Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar. Eu vi o testemunho de uma senhora nessa semana que passou, que ela não sabia ler nem escrever. E ela ficou 43 anos líder do círculo de oração. E sabe quem ensinou ela a ler? O Espírito Santo de Deus. O testemunho dela é muito lindo. E ela fala que quem ensinou ela foi o Espírito Santo de Deus. Ela abre a Bíblia e Deus revela a palavra para ela. Ela sabe ler o que está escrito ali. Por quê? Porque ela tinha sede de saber como que é a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. E Deus abençoou ali a vida dela por isso. Então não importa o que você queira, espiritualmente agora falando, importa que você honre o Senhor e dê primícia a Ele, e Ele vai conceder o desejo do seu coração, vai te abençoar. No tempo dele vai chegar
para você ou para alguém que você esteja buscando também. Deus vai abençoar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Essa palavra do Senhor até aqui, que o Senhor me passou. E eu agradeço a oportunidade que você venha sair daqui cheio do Espírito Santo, da presença de Deus e sabendo que você veio honrar a Deus e Ele não vai deixar de te honrar. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.